Olá, esse é o Pod Clean, o podcast da Clean, um programa voltado para mães, pais e todos que fazem parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e estarei aqui sempre conversando com especialistas para trazer muita informação para vocês em um bate-papo leve e bastante divertido. Você pode acompanhar a gente através do Spotify ou do nosso canal no YouTube, além de ficar por dentro de todas as novidades, seguindo a Clean nas redes sociais. Há anos, os videogames fazem parte da infância e adolescência de bilhões de pessoas mundo afora. E por mais que sejam tão comuns quanto TV e rádio, o acesso das crianças a essa mídia específica ainda confunde pais e mães. Será que os videogames fazem mal? Será que podem ser aliados das crianças? Ou causar mau comportamento nos pequenos? Vocês já sabem que aqui no Pod Clean nós somos contra o alarmismo desnecessário. Então, por isso, trouxemos mais uma vez a Sandra Reis. Ela é educadora, mãe e tem muita experiência com a tecnologia na educação dos pequenos. Bem-vinda mais uma vez, Sandra. Olá, obrigada pela oportunidade. Realmente, essa chamada de vocês de ir contra o alarmismo é interessante e necessário para a educação dos nossos filhos. Importante, Obrigada. Né? Antes da gente falar de videogame, vamos voltar um pouquinho e falar de tela em geral? Tela faz mal? Nós sabemos que as telas, sim, podem causar vários males às crianças. A questão do brilho, a proximidade, tudo que acontece em excesso realmente pode causar mal. E a gente sabe que hoje, os nativos digitais, as crianças, elas não serão colocadas no ambiente digital. Elas são nativas digital. Então, elas já nasceram nesse ambiente. Não tem como isolarmos, colocarmos uma redoma nas nossas crianças, nossos filhos, nossos jovens. Então, o processo agora é realmente do adulto entender que a mediação tem que ser feita por parte dele. Né? Então, ele tem que promover a organização desses processos. Como? Colocando horários, colocando regras e trazendo formatos de exposição também que sejam bons. Né? Na minha época, existia muita questão da televisão. E meus pais sempre diziam, não pode sentar perto da TV. Faz mal pra vista. Faz mal pra vista. E a gente sabe, realmente, os aparelhos hoje, eles trazem muitos recursos de diminuição de brilho, o tempo de exposição a esses aparelhos. Muitas vezes, os pais, nessa questão da vida tão atribulada, acabam deixando os filhos mais tempo do que o necessário, do que deveria deixar nas telas. Então, sim, o exagero, não ter essa mediação, não se preocupar com a qualidade disso, pode ser prejudicial. Mas eles são nativos digitais, repito. Eles nasceram e estarão em contato com isso constantemente. Bem diferente da gente, né, Sandra? Que foi aí, acostumando com uma tecnologia, depois com a outra, tudo muito devagarzinho, né? Exato. Tudo muito lentamente. Agora, sim, existe idade adequada para cada coisa? Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, de 3 aninhos. Vamos supor que ela queira, um dia, em determinado momento, usar um videogame. Quando seria esse momento? Na verdade, na questão de desenvolvimento infantil, todo esse processo hoje tem um estudo muito profundo e delicado. De um modo geral, para as famílias, para os pais, eu penso que a melhor orientação seja se preocupar, como a gente disse anteriormente, com o tempo em exposição, com a qualidade do que ele está exposto, diminuir o brilho, não ficar tão próximo, também, o né? som, os ruídos. Então, eu acredito que essa preocupação seja a mais importante. Porém, como vocês mesmos comentaram aqui no início, desmistificar essa questão de que hoje a gente tem aprendizagem baseada em jogos, a gente tem a gamificação, inclusive como andragogia, no processo de ensino dos adultos, que também vem para a pedagogia no ensino das crianças. Então, desmistificar isso é muito importante. Eu sei que, em 2019, quando a OMS colocou o transtorno de jogos eletrônicos como uma doença, incluiu como doença, realmente isso causa, os pais, todo aquele alvoroço, tudo que você disse aqui, do alarmismo. Porém, eu acredito, como educadora e com a experiência que tenho, filhos adultos, agora eu sou avó,
tudo tem a ver com o tempo, a exposição, a qualidade, a mediação, o tipo de jogos, a participação da família, o entendimento com relação aos jogos. E a gente tem hoje muitos jogos, inclusive que eles falam que é a aprendizagem baseada em jogos, ela traz jogos interessantíssimos com todos os conteúdos de todas as matérias da escola, né, que viraram caixinhas dentro do colégio, mas que na verdade são um processo, um todo. Né? Então eu acredito muito nisso. Né? Quando eu fiz minha primeira graduação, que foi matemática, eu fiz pela Unesp um estudo e nós desenvolvemos um jogo em escolas com o meu orientador. E esse jogo trabalhava lateralidade, todo o desenvolvimento motor da criança. Isso há 30 anos. Então, hoje, imaginemos toda a tecnologia, o quanto isso avançou. Os recursos, né? Que na época eu fazia matemática, mas também fazia linguagem de programação. Então, eu desenvolvi essa linguagem para nós realizarmos com as crianças e os jovens. Imagina hoje, quanto isso avançou e quanto isso é interessante, importante para o desenvolvimento das crianças. Vamos falar um pouquinho disso, então, porque assim, a gente tem uma ideia, não sei, acho que a minha geração tem uma ideia de, como eu vejo, eu tenho muito pouco acesso a videogame hoje em dia, né? O que eu sei de videogame? Ai, nossa, tem jogo de tiro, tem sangue para todo lado, é super violento. E aí, sim, a gente tem aqui uma profissional que está trazendo e falou, não, mãe, fica tranquila, não é bem assim não, né? E, aliás, esse é um dos motivos do Pod Clean, da gente trazer esse tipo de informação para todo mundo. Então, assim, tem como usar um videogame a favor da educação, a favor do desenvolvimento ali da criança? Com certeza, isso é também super comprovado, assim como a OMS colocou o transtorno como sendo uma necessidade de olhar para isso, a necessidade de usar, de utilizar isso na aprendizagem é imensa. Eu tenho um exemplo, eu tenho um sobrinho de 10 anos, Davi, que é extremamente motivado, estimulado pelos jogos e acaba sendo fora da curva mesmo, até em todos os processos estratégicos, de aprendizado de línguas. Mas por quê? Porque a família, além de mediar, ela também proporciona outros projetos de vida que não sejam simplesmente ficar no tablet, ficar no computador. Então, ele tem o momento da atividade esportiva, ele tem o momento da interação. Então, essa separação não é simplesmente tira esse menino do tablet. Não é isso. Em que momento isso está acontecendo? Então, ao invés dele ficar, de repente, assistindo TV aleatoriamente, ele estar num jogo. Ele faz programação de jogos. Então, hoje as crianças têm super possibilidade de desenvolver essas habilidades a partir dos jogos, quando bem escolhidos, quando bem direcionados, quando sob supervisão adequada das famílias. Porque eu sempre tive essa proposta de estar junto com os meus filhos. A proibição é algo que, para mim, sempre foi no último caso. E, lógico, fui muito cobrada por isso, muitas vezes. Ah, mas você deixa, você não proíbe? E sim, não proibia, porque eu vivenciava com eles os processos. Então, ele está assistindo uma série na Netflix, eu vou assistir com ele. E eu vou ver por quê, que isso é bom, que não é. Vou conversar, vou trocar ideias a respeito. Até pra gente poder opinar, né? Até para falar se é adequado ou não, né? Aquela coisa, se você não conhece, como é que você vai opinar? É claro que existem as classificações. Se você vê uma classificação de um jogo ou de uma série, você vai entender. Eu não vou pegar uma série que está classificada para 18 anos, pegar meu filho de 10 e assistir. Exatamente. A mesma coisa o jogo. Então, aí, de repente, eu vou dizer, olha, essa série não está classificada para a sua idade. Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos. Então, eu acredito que toda essa argumentação é muito importante. E a mesma coisa dos jogos. E a experiência vale também, porque às vezes a gente olha a classificação de algumas coisas e fica meio assim, nossa, gente, Exato. Mas isso aqui é para 12 anos mesmo? Né? Então, assim, não custa assistir, não custa dar uma investigada, né? Que eu falei, eu sou totalmente ignorante nessa parte de videogame. Mas, assim, vamos procurar entender, né? Conversar com quem entende. Olha, esse jogo é adequado mesmo? Exatamente. Porque as trocas que eles realizam, né, através
da tecnologia, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças na atualidade. Sim. Porque hoje, essa visão estratégica, a memória visual, todas as habilidades que o jogo proporciona, né? Tanto que nós temos ali uma aprendizagem baseada em jogos, ela realmente é diferencial para o processo da criança, de crescimento, de evolução, que a gente fala criar, educar para a vida, não só formar as crianças para prestar um vestibular, né? Elas realmente estarem ali, vivenciando, aprendendo, desenvolvendo habilidades que a fará de se diferenciar no mercado de trabalho, na vida como um todo, né? Agora, falando em termos de medida, Sandra, e considerando assim que eu vou pedir a sua opinião como profissional, mas também como mãe. O que você acredita ser o ideal, mais ou menos ali para uma criança pequena, em tempo? Uma criança de tantos anos pode ficar tanto tempo, uma criança de tantos anos pode ficar um pouquinho mais. O que você acha ali em termos de medida mesmo? É muito engraçado porque trabalhei muito com formação de educadores e com grupos onde nós, muitas vezes, falávamos com as professoras de educação infantil, das séries iniciais, sobre o tempo de atenção e concentração das crianças, né? Quanto? Que elas têm tempo de atenção e concentração ali entre 20 e 30 minutos e tudo mais. Como que isso é tão diferente? Como que eu falo para uma professora, olha, ele vai prestar atenção em você em 20, 30 minutos. E aí eu olho e falo, gente, a criança ficou 2 horas. Né? Alguma coisa tem que ter de bom, né? Para essa criança. Chamou, né? Chamou atenção, então, prendeu. Então, a ideia, eu acredito, para ser saudável, os intervalos devem acontecer ali 1 hora, 40, 50 minutos. Intervalos são importantes, mas não intervalos obrigatórios. E eu acho isso muito bacana, porque eu vivencio isso com algumas pessoas e vejo que funciona. Para agora! Você está muito tempo aí. Você já ativou na criança outra coisa. Tá. Desafiar. Não vou parar. Dependendo da idade, isso é crucial. Né? Adolescência, por exemplo. Então, é você chegar e falar assim, vamos tomar um lanche comigo? Vamos lá fazer uma atividade esportiva? Está na hora. Desviadinha, né? É esse processo de trazer, né, para a realidade de vida da criança, que aquilo não é uma proibição, mas que é uma necessidade relacionada. Nós, adultos, não temos que nos controlar quanto ao tempo de uso do celular. Sim. A gente não vê tanto adulto colocando aplicativo para ver o tempo de uso no celular. Nós também temos essa dificuldade porque nós não fomos apresentados para esse processo de forma adequada. E se nós continuarmos não apresentando aos nossos filhos as formas corretas de utilizar esse processo, a gente não vai aproveitar o lado bom e vai perder essa oportunidade, eu acredito. Esse é um ponto muito interessante, a gente fala muito isso aqui nos episódios do Pod Clean, sobre dar o exemplo. E a gente sabe que tem muito, mas eu acho que até tem, mas tem menos. Tem muito pai que joga videogame, né? E aí, como você pode fazer para estabelecer um limite razoável, que nem você falou, que seja adequado, mas assim, que funcione para todo mundo? Porque se a criança vê que o pai vara a noite no videogame, ou a mãe vara a noite assistindo uma série, porque também a gente tem essa dificuldade, começa a assistir, tá interessante, quando vai ver já tá amanhecendo. Então assim, como é que dá para estabelecer esse limite, sendo que funcione para todo mundo e você continue dando um bom exemplo? Por isso que sempre que eu conversava com os pais, eu tentava trazer essa realidade que você trouxe. Porque nós também, enquanto adultos, temos as nossas classificações de limite individuais, que a gente coloca como bom ou ruim, como exagero ou não. E todos nós, como adultos, acabamos entendendo as consequências disso. Se eu fiquei a noite inteira acordada assistindo uma série, no outro dia eu vou ter que trabalhar, vou ter que acordar cedo. A gente lida com as consequências. E a criança, muitas vezes, o adolescente, ele tem um pouco mais de dificuldade porque ele prefere jogar essa responsabilidade nos pais, né? Ou foi você que me proibiu, ou foi você que me deixou fazer. Então, eu algumas vezes fazia testes com os meus filhos. Por exemplo, já aconteceu de eu ficar com meus filhos, assim, eu ir dormir e eles falarem, eu vou ficar assistindo. Eu falo, você tem aula amanhã.
E era um teste programado. Falei, então, você não deve, porque amanhã você não vai conseguir. Ah, porque eu quero, porque tá muito bom, porque... Então tá, amanhã você vai aguentar? Vai. E aí, no outro dia de manhã, fiz isso algumas vezes. Olha, o que você acha? Teve qualidade? Você assistiu a aula com qualidade? Foi legal? Não foi? Então, deixa para fazer isso quando for necessário. Deixa para fazer isso quando for algo extremo. Ai, veio um primo de fora que só tá aquela noite na sua casa. É uma exceção, pronto, né? Mas não pode ser constante, por quê? Vai prejudicar a sua saúde. Então, quanto mais a gente coloca para a criança, para o jovem, que é uma consequência e não uma ordem estabelecida pela minha vontade, pelo meu bel prazer como adulto... fica muito mais próximo da realidade de aprendizado dele. E, inclusive, a gente sabe que essas dificuldades não são só com crianças, com adultos. Nós trabalhamos com liderança, hoje eu trabalho no mundo corporativo. A liderança com os adultos também não é diferente. Agora, eu vejo muito isso, eu tenho uma pequenininha lá de 3 aninhos, né? E eu vejo que desde, assim, de cedo funciona isso que você está falando. Não, claro, com os jogos, mas, por exemplo, às vezes ela quer brincar, e a gente tem uma festa para ir no dia seguinte, um aniversário. E tá tarde. Filha, precisa dormir, porque amanhã você tem a festinha do fulano, né? Você não acha que você vai ficar cansada? Você não quer brincar amanhã na festinha? E ela, com 3 anos, ela fica olhando assim... Tá bom, mamãe. Isso. Então, essa questão... Trazendo as consequências ao invés de ser simplesmente ordem. Olha, tem que parar agora, tem que ir dormir. Isso funciona em tudo na vida, né? Agora, voltando um pouquinho aqui aos videogames. O que a gente dá... O que você, como profissional aí, né, larga experiência no assunto, pode falar de consequência? O que você já viu aí, nesses teus anos de experiência, de consequência ruim para o excesso de videogames? N consequências ruins que não estão relacionadas só aos videogames. A gente viveu o período onde o mal vinha da TV, onde o mal vinha da internet, onde o mal vinha dos videogames. E, na verdade, o mal está na falta de mediação. E a gente percebe, quando as famílias não mediam isso corretamente, a criança que tem dificuldade de socialização, ali vai ser o processo de fuga dela. Então, vamos falar a questão social. Então, você precisa mediar isso, trabalhar com isso, porque senão ela quer o tempo todo ficar atrás das telas. Esse é um alerta interessante, né, Sandra? Muito pais, importante, assim... porque quando a gente vê esses casos que aconteceram, tanto no país quanto fora do país, de adolescentes que cometem absurdos, né? Como nós vimos, entrando em escolas, em outros lugares e se perdendo, tem a ver com todo esse processo que não foi visto. E a maior parte deles, quando eles vão estudar, pesquisar, eram experts em tecnologia, trabalhavam com aquilo o tempo todo. Então, por que não reverter isso, né, para um lado positivo? Só que falta esse olhar do social. Meu filho fica trancado no quarto o dia todo. Peraí. Por quê? Não, é normal, adolescente é assim mesmo, ele fica trancado no quarto o dia todo. Não, não é normal. Alguma coisa está acontecendo. O que está faltando, né? Que não ele tem quer aqui fora, fugir, né? Lógico, tem o lado positivo dos jogos com relação à interação em grupo? Tem. Muitos videogames, jogos acontecem em grupo, acontecem também pelas redes, pela internet, né? Eles utilizam a internet e jogam em rede, conversam com outras pessoas de todas as partes do mundo dentro daquele jogo. Então, você pode olhar tanto o lado bom, que é estimular novas línguas, novos idiomas, a interação com pessoas de idade completamente diferentes, quanto pedofilia. Exatamente. Então, tudo tem que estar sob controle. Então, eu sempre digo, meus filhos às vezes diziam, nossa, e a minha privacidade? Não. Eu lembro que você comentou isso aqui no outro episódio. E a minha privacidade? Privacidade, exato. Privacidade você terá quando você realmente assumir os seus próprios atos, né? A partir da idade que, convencionalmente, legalmente, você assume. Mas a privacidade, ela não está nesse processo. A gente dá pílulas de responsabilidade, vai deixando ver como que eles reagem a essas pílulas, né? Ficar mais tempo sozinho, ficar mais
mais tempo na internet, ficar mais tempo em alguma coisa que, de repente, eu deixei ele escolher. Mas essas pílulas, elas têm que ser constantemente cobradas no sentido, deixa eu olhar o que está acontecendo, supervisionar, né? O que a gente fala da pessoa que está na liderança, ela delegar e não delargar. Ótimo. Então, você delega para a criança algumas responsabilidades, mas você não pode delargar aquilo e dizer que aquilo é normal para a idade dela ou porque é normal, porque todo mundo ao redor dela faz isso. Não. Isso é realmente a ausência da família atuando no processo e a família é responsável por isso o tempo todo. Você falou muito disso em outro episódio, mas vamos relembrar o pessoal que talvez não tenha acompanhado. Como você faz essa interação, né, ali respeitando a tal privacidade dessa criança ou desse adolescente, sim, mas participando e supervisionando para que nada de mal aconteça, porque ali você não está preocupada se ele está nesse momento, já não está preocupada se ele está jogando de mais ou de menos, sim, você está preocupada com alguma coisa, alguma situação, alguma, sim, pessoa mal intencionada, né? Então, assim, como que você faz essa abordagem, Sandra? Nesse contexto dos jogos, né, eu acredito que é muito importante as crianças não ficarem isoladas nos fones de ouvido. Isso é muito importante. Boa. Deixar... não tem problema, filho. Pode ficar com o som, não tem problema. A mamãe fecha a porta. E aí, de vez em quando, você está ali, observando, ouvindo, entendendo o que está acontecendo. Isso é um dos processos. Jogar junto é outro processo. Deixa eu ver como é que é. É legal? Por que é legal? Por que você gosta disso? Sentar junto. Eu nunca gostei de jogar joguinho assim, eletrônico, nunca. E os meus filhos não são muito de jogos. Mas sempre que surgia... repente, né? Por que não? Mas sempre que surgia alguma coisa, eu falava assim, vamos fazer junto. Deixa eu ver como é que é. Não toda hora, porque é chato, né? Não é o que você está fazendo aqui, né? Mas uma hora que eles mesmos esperam da gente estar junto, um dia que a gente combina de estar junto, o que nós vamos fazer hoje? Vamos jogar? O que nós vamos fazer hoje? Vamos assistir Netflix? Então, eu sempre fiz isso e eu falava, não, hoje é a nossa noite. E aí, você escolhe a série. Naturalmente. É participação, né? O que a gente tem que fazer sempre, né? Isso daí também é o que a gente faz com os nossos amigos, com as pessoas que a gente se aproxima, que a gente cria vínculo. Por que não fazer isso com os nossos filhos? Então, não estou forçando a barra para ele me contar as coisas. Nada a ver, eu estou criando vínculos. Eu estou descobrindo do que ele gosta. Ganhando eu estou descobrindo né? Exatamente, estou descobrindo o que faz sentido para ele. Eu estou aprendendo um pouco sobre ele, sobre os meus filhos, né? Então, essa é a importância da família estar presente com estratégias simples. Estratégias de envolvimento, né? De estar junto, de participar. Trazer os amigos para dentro de casa, para jogar. Eu quero ver eles jogando, deixa eu ver a interação entre eles, deixa eu ver como acontece. Então, eu sempre fiz isso com os meus filhos e foi muito importante para o desenvolvimento deles, eles saberem que, no fundo, minha mãe sabe de tudo. Eles falavam, mas porque a gente sempre interagiu. Não é porque eu ficava perguntando. Não adianta nada. Seu filho vem da escola, você fica perguntando como é que foi a aula? Como é que foi fulano? Não. É fazer parte. Não é achar que é presente só porque fica perguntando. E também permitir que a criança tenha essa confiança, crie essa confiança de te trazer algum eventual problema. Exatamente. Mãe, olha, eu estava jogando, aconteceu tal coisa. Isso. Mãe, olha... Não alarmar. Não alarmar, então, a criança trouxe alguma coisa. Meu Deus, o que está acontecendo? Para de jogar. Você não vai jogar nunca mais. Nunca mais, esse é um problema, né? Não. Vamos lá, vamos entender. Calma, o que está acontecendo? Né? A gente vê os casos hoje de pedofilia, que normalmente as pessoas que fazem algo fora das regras, fora do normal, elas se utilizam das fraquezas. Sim. E onde ele vai alcançar? A família que a criança está delargada. Esse é o processo, é o que eu acredito. Fica fácil, né? Fica um caminho mais fácil quando a família não tem essa supervisão, exatamente. Né? E aí, para a gente terminar, tudo bem, estabelecemos ali que durante a semana ou durante o período escolar não vai ter. Chegou a época de férias. Dá para relaxar um pouquinho? Ou não? Dá para manter as regras de uma maneira mais confortável ou oferecendo outras opções de passeio, que nem você falou anteriormente? O que a gente pode fazer num momento assim de descontração, de férias, que não tem tanta obrigação? Eu sei que não é fácil. A primeira coisa, então, posso dizer, de carteirinha, que fui mãe, tenho 2 filhos jovens,
E tô sempre com os meus sobrinhos. E eu sei que não é fácil para a família criar esses limites, né? Para os pais, para os avós criar esse limite. Mas eu sempre mencionei que todos os extremos, todo exagero é o que faz mal. Então, aquela família que diz, meu filho não joga a semana inteira, ele só joga de fim de semana. Tá errado. Quem joga o fim de semana inteiro. Eu tinha alguns alunos que falavam para mim assim... Chama minha mãe para falar aquele negócio que você falou para mim, que dá para jogar um pouquinho todo dia. Porque, realmente, às vezes era isso que acontecia. Aí tem que ter o a equilíbrio, criança né? passava a semana inteira sem jogar nada e chegava de sábado e domingo e ficava o dia inteiro. Esse exagero de dizer, olha, não, ele tem que entender que quando ele está dia de semana ele tem aula e que ele tem responsabilidades e que isso é ser adulto. Já está errado o formato de enxergar o adulto assim. Porque nós, essa geração, eu não me encaixo na minha geração, eu me encaixo na atual, que é essa geração que não trabalha todos os dias para esperar as férias. Sim. É a geração que quer todos os dias ter prazer no que faz. Qualidade é a geração de vida. que quer todos os dias ter qualidade de vida. Então, eu me encaixo nessa geração e os meus filhos, eu acredito também, que entenderam muito bem isso, que eles não precisam largar tudo dia de semana, até porque tem gente que trabalha de fim de semana. Quem trabalha com evento trabalha fim de semana. Exatamente. Então, eu não posso criar esse aspecto, né? Essa padronização. Uma regra, né? É uma padronização. Na verdade, a gente está indo pelo padrão social. E não é o padrão social que importa. É o que você faz para que seu filho entenda que ele vai ser flexível em cada situação da vida que ele for cobrado. Então, todos os dias, se você tiver um tempinho, olha, enquanto eu faço o jantar... Ok. Joga ali um pouquinho, relaxa um pouquinho, que daqui a pouco a gente pega para olhar sua tarefinha, para ver se está tudo ok, para supervisionar o que você fez durante o dia da sua tarefa. Não é fazer, vamos sentar para fazer junto à noite, na hora que você chegou do trabalho. Um exemplo para as famílias que trabalham, né? Que é mais comum. Não, você delegou. Ele vai fazer durante o dia. E chega, no tempo que você tem com ele, deixa eu dar uma olhadinha no que você fez. Não precisa corrigir tudo. Faz por amostragem. Olha se ele está cumprindo. Eu vi que esse daqui você respondeu de qualquer jeito. Esse deu qualquer resposta para ficar livre. Então, não é corrigir um por um. É ter a amostragem, é estar junto. E também dizer, vai jogando um pouquinho, vai assistindo um pouco, vai enquanto eu estou aqui fazendo. Esse processo, essa mediação, eu sei que é bastante difícil, mas é essa dica que eu deixo. Eu não consegui fazer sempre 100%, mas o mais importante é que eu tinha isso como meta. Todos os dias que eu não conseguia fazer, eu enxergava, nossa, hoje foi intenso, eu não consegui fazer. Mas eu tinha como meta ser assim. Então, isso muda muito a gente. Quando a gente tem essa meta, então, se eu deixo um recado aqui para as famílias, é isso. Eles serão criança por poucos anos. E se a gente não aproveitar essa fase que eles foram criança, a gente vai ficar o resto da nossa vida dizendo, nossa, eu queria voltar atrás. Então, ser e curtir a criança tem a ver com todos esses processos. E não só com o processo de, ver a formatura, ver o dia que ele nasceu, foi emocionante. Não, curtir a criança, estar junto com o seu filho, é o processo todo de aprendizagem, porque ele vai crescer e vai dizer, nossa, eu aprendi isso com a minha mãe. E achar o equilíbrio sempre, tentar, né? Se não achar, pelo menos tentar buscar o equilíbrio sempre. A palavra-chave é equilíbrio e eu acredito que, além do equilíbrio, fazer com que a criança entenda que as coisas que ela faz não são menos importantes do que as coisas que os pais fazem. Isso é muito importante. Quando a gente consegue enxergar que, para ele, aquilo é muito importante, tão importante quanto o que eu faço na minha vida, naquele momento, naquela faixa etária, eu trago para a criança a sensação de respeito. Então, além do equilíbrio, eu deixo o recado do respeito. É isso. Obrigada mais uma vez, Sandra, pela participação. Sempre um prazer te ter aqui. Pode Clean está sempre de portas abertas para você. E vocês que estão aí acompanhando, já passaram por alguma situação dessas? De ter que controlar um videogame, uma tela, uma TV, um tablet, um celular, principalmente? Se sim, manda pra gente. A gente vai gostar de ouvir o seu depoimento também. A gente fica por aqui. Até o próximo Pod Clean. Eu espero vocês.